Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do videocast da Transporte Moderno e a gente está aqui na Automec 2025. Agora eu vou falar com o Maurício Ribeiro. Gerente Nacional de Vendas da SKF para o Brasil. Muito obrigada pela sua presença. Vamos falar de aftermarket? Com certeza, estamos aqui para isso. Legal. Me fala um pouco aí sobre as expectativas da SKF para essa feira, né? Diz que vai ser um recorde de movimentação de público e tudo mais. E aí, diante disso, conta um pouco sobre as expectativas. Uma feira muito importante para a SKF porque a gente tem a possibilidade de trazer o nosso portfólio de produtos, lançamentos, trazer conhecimento e também ter uma experiência com o cliente que você não teria, pelo menos não tão intensamente quanto você teria numa feira como essa, porque todo mundo vem para cá. Quem é relevante está expondo, quem é importante no mercado está visitando. Uhum. Então, todos estão aqui. Para você fazer todas essas visitas e todas as interações que você pode ter e vai ter aqui na feira, você demandaria uma fortuna em passagem aérea, hotel, alimentação e muito tempo para visitar toda essa gente. É praticamente impossível. Então, realmente, a oportunidade que você tem numa feira como essa é gigantesca. E a nossa expectativa realmente é conseguir transferir todo esse conhecimento da SKF para o mercado. Por isso que no nosso stand nós temos, dentro da nossa perspectiva, a gente traz conhecimento, traz o nosso portfólio de produtos, mas também traz experiência. Então nós temos um setor muito importante focado só em gamificação e justamente para que esse valor da marca ele seja transferido, o público reconheça isso. Já é uma marca conhecida, reconhecida e a gente quer só fincar mais o pé ainda mais no mercado e fazer com que ela seja cada vez mais importante e relevante para esses clientes que estão nos visitando. Para o mercado de reposição, me conta um pouco sobre as principais novidades que vocês estão apresentando para peças voltadas a caminhões e ônibus. No quesito de peças para caminhões, nós temos, dentre os vários lançamentos que a gente trouxe, são os nossos rolamentos, que muitos não sabem, mas a patente do rolamento de roda duplo de cilindro, que é o padrão da indústria até hoje, ele foi lançado e patenteado pela SKF no ano de 1939 em Gotemburgo, na Suécia. E além disso, a gente tem uma relação muito íntima com o mercado de pesados, porque eu não sei se todos sabem, mas a SKF ela foi fundada no ano de 1907, lançando o rolamento duplo de esfera, que também é o padrão da indústria de linha leve até hoje. Porém, em 1924 começou a fazer carros e caminhões. E esse negócio foi evoluindo até que em 1935 a SKF fundou a Volvo. Então, eu acho que poucos sabem no mercado, e quem sabe já é uma história muito antiga, porque isso aconteceu em 1935, mas os produtos mais relevantes do segmento foram criados por nós. Inclusive, uma das montadoras mais importantes. Então, dentro desse segmento e dentro daquilo que a gente oferece, além dos treinamentos que a gente trouxe, a gente traz a nossa completa linha de rolamentos. Nós lançamos muito recentemente, estamos trazendo aqui para a feira, os nossos kits de câmbio e diferencial, porque é uma facilidade para os vendedores e para o mercado ter acesso ao conjunto completo, sem erro, de saber que ela vai montar uma caixa de câmbio, vai montar um eixo e não vai ter peças erradas que vão ocasionar um dano prematuro na operação desse veículo. Além disso, nós somos líderes no hemisfério norte em vedações. Nós temos uma linha chamada Scott Seals, que foi adquirida pela SKF há 35 anos atrás. É uma linha que se chama Scott Seals CR, que é a Chicago Rawhide, empresa fundada em Illinois, no ano de 1898, que foi adquirida pela SKF em 1990. Então é a empresa líder em vedações e dessa maneira, junto com os rolamentos, com a graxa e com as vedações, a gente tem e traz uma solução completa para o segmento de veículos pesados. Agora, quando a gente fala no mercado de reposição, você estava dizendo que esse nicho tem crescido bastante dentro da SKF em caminhões e ônibus. Muito, sim. Conta um pouco como é que foi esse crescimento nos últimos anos, o que vocês vislumbram
para agora em diante? Bom, a nossa gestão começou há 2 anos atrás. A minha e a do Michel, que é o nosso diretor de aftermarket para a América Latina. É um francês que tem 30 anos de SKF, muita experiência na Europa, e ele trouxe essa experiência para estruturar o negócio aqui aos moldes da Suécia e da França. E nós temos tido um ganho muito grande em termos de disponibilidade para o mercado. Agora, na questão que nós falamos especificamente para o nosso mercado de pesados, o que tem acontecido é que nós temos dado um foco muito relevante tanto para a linha de segmento de rolamentos e para a linha de vedações. E hoje, aquilo que sai da montadora, 70% é da SKF. Tanto em termos de segmento de rolamento quanto de vedações. Então, nesse sentido, nós tivemos uma mudança muito grande no foco da SKF, que ela historicamente começou na indústria aqui no Brasil, passou para o segmento de linha leve e, por muitos anos, ela tinha uma equipe muito focada naquilo que era a linha leve e linha industrial. E de 2 anos para cá que a gente começou a focar nessa questão do segmento de pesado. Então, antes da nossa entrada, a nossa venda para o segmento de pesado era algo em torno de 8%. Hoje já está em 20%. Quando a gente fala no mercado de reposição. Do mercado de reposição como um todo. E quando a gente olha o segmento automotivo, metade do que a gente vende é reposição. Então, para nós, assim, foi uma virada de chave muito grande, particularmente com a minha entrada, porque eu venho do segmento de pesados, eu achei, assim, realmente uma mina de ouro. Para mim foi uma felicidade, um potencial enorme que eu encontrei aqui. Então, realmente, isso foi uma mudança de mentalidade que nós tivemos que ter. E agora, que nós vivenciamos um momento mais favorável, a gente está começando a trazer e complementar esse portfólio com produtos que fazem parte do nosso DNA, que isso também é muito importante. Não olhar o quintal do vizinho para copiar, mas sim ver o que faz parte do nosso DNA. E o nosso DNA é rolamento. Então, o que tem a ver com rolamento? Então, nós estamos trazendo isso para o mercado, e como as configurações dos veículos aqui são praticamente trazidas da Europa, então para nós é muito mais fácil, porque na Europa também nós estamos fornecendo esses mesmos produtos. Sim, a linha de caminhão aqui segue a linha de caminhões e ônibus, né? Europeu. Segue muito que está na Europa, né? Exatamente. E aí você já tem o desenvolvimento lá, é só tropicalizar. É só tropicalizar. Assim. E basicamente o rolamento, ele não tem dificuldades como conjuntos completos. Então a gente tem uma facilidade muito maior, e a SKF é muito ágil nesse sentido. O que está disponível em qualquer lugar do mundo, na Bélgica, na Alemanha, na Polônia, na Ucrânia, a gente traz para cá, está disponível no sistema e o cliente pode entrar lá e pedir, em 90 dias está aqui. Você falou de atual momento no mercado. O que a gente tem é uma alta taxa de juros para renovação de frota, para financiar, o que favorece a manutenção e, sobretudo, a reposição. Nesse sentido, há uma boa perspectiva aí, né, para a área de reposição. Tem uma boa perspectiva, porque a frota está envelhecendo. Isso é um tema corrente que todos falam a respeito. E tem um outro aspecto também que eu acho muito interessante, porque esse contexto de inflação pressionou muito o orçamento das empresas, assim como das famílias. Sim. E a gente tem no mercado brasileiro mais de 850 mil homens caminhão, né, que são o pessoal que vive do seu caminhão, tem o seu caminhão. A maior parte está na mão do autônomo. A maior parte está na mão do autônomo. Então, esse é um aspecto muito importante. E esse pessoal, muitas vezes, foca no quesito preço. Então, a gente tem uma liderança de mercado também nesse segmento dos rolamentos de roda, sem digamos, um apelo muito forte para essa questão de preço, sim, pela marca e pela qualidade. Só que tem um aspecto que a gente sempre fala, e o pessoal não explora muito, que o Brasil, ainda que não pareça, é um país montanhoso, né, com altitudes superiores a 1.000 metros. E a cada 100 metros que você sobe, além do nível do mar, você perde 1% de potência do seu motor. Então, se você coloca aí um veículo que tem muito rolamento no meio, em todos os aspectos, desde a caixa de direção, nas rodas, na caixa de câmbio, nos eixos, quer dizer, tem rolamento para tudo que é lado. E se cada um desses rolamentos não representar uma boa performance, você vai começar a gerar um atrito desnecessário que vai aumentar o consumo de combustível e vai diminuir a performance. Ainda mais uma região de montanha. Outra coisa, quando você instala o baú na quinta roda,
sempre sobra um ângulozinho para cima e ele vai forçar o último eixo. Geralmente o pessoal pode preferir um rolamento talvez que não seja uma performance tão elevada, mas quando você pega o último eixo e coloca um bom rolamento, você pode até evitar incêndio, porque geralmente a temperatura de operação de um rolamento desse é de 40 a 80 graus centígrados. Só que quando o rolamento começa a girar numa rotação diferente do eixo, vai gerar atrito. Você já viu escoteiro fazendo fogo na floresta? Você pega um gravetinho, um pedaço de pano, faz aquele fogaréu. Imagina um caminhão andando a 100 por hora, carregado com 20 toneladas, girando uma rotação diferente. Isso gera um atrito que aumenta a temperatura de 80 para 150 e para chegar a 230 é muito fácil. Então, esse calor começa a aumentar demais, o pneu pega fogo e ele é tão inflamável quanto o petróleo. Ou seja, vocês fazem todo esse trabalho de conscientização, Exatamente. De buscar a peça genuína, né, com um desenvolvimento de engenharia bem estruturado. Com materiais nobres. E, na verdade, o grande desafio é esse, né, com o público, né, com o aplicador, enfim, de fazer entender qual é a importância do uso dessa peça original, bem desenvolvida. A questão não é só preço, né? Não é só preço e nós também não queremos todo o mercado. Você vê quantos eixos tem num caminhão. Eu não quero todos os eixos, eu só quero o eixo tracionado e o último eixo do baú. Só isso que eu quero. Por quê? Porque a qualidade, a segurança, é a tração. Para você puxar esse caminhão e não ficar na mão. E também não ter quebra. Nos outros eixos, você pode pôr outros rolamentos. Mas nesses dois, você tem que pôr um rolamento muito bom. E aí passa pela informação. Aqui, durante esse evento, vocês vão trabalhar bastante informações do tipo. Muito, porque a gente vai ter 2 palestras por dia, vai ter videocast, vai ter debate. Então a gente vai ter mais de 20 eventos acontecendo aí ao longo dessa semana que vão informar, e esse é um dos pilares da feira para nós, que é o conhecimento. Que é a base do desenvolvimento do mercado de reposição no Brasil. Exatamente, e a gente escuta muito o mercado. Então, se hoje a gente tem um produto que, além da tradição, consegue se manter vigente, porque a gente entrega para a montadora e o veículo sai original, muitas vezes essa originalidade se perde por diversas questões. Ou porque o produto não está disponível lá na ponta, ou porque o preço não está encaixando dentro do orçamento de quem vai comprar. Mas essa conscientização é importante, a informação é muito importante, e esse é um dos objetivos e expectativas que a gente também tem com a Automec, de poder contribuir com esse conhecimento para o mercado. E garantir que ele seja absorvido pelo aplicador, Exatamente. Pelo frentista. O que não é fácil, a gente não vai conseguir espalhar essa palavra para todo mundo, mas, por exemplo, como essa conversa, Aline, que nós estamos tendo aqui agora, ela é muito importante porque ajuda a transmitir esse conhecimento. Os promotores que a gente tem na ponta e visitando as oficinas mecânicas, as frotas também, isso ajuda bastante. A distribuição, quer dizer, toda a estrutura que a gente traz, né? Toda a cadeia é muito importante para difundir esse conhecimento. Legal. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar aí para o teu público nessa Automec? Gostaria sim, visite o nosso stand E81. Nós estamos no mesmo stand já faz muitas edições da Automec. Legal. Já é uma empresa muito tradicional, de muita presença, não só na Automec, mas no Brasil. São 110 anos do Brasil. Foi a terceira filial que a SKF abriu no mundo, fora da Suécia. Então, estão todos convidados e venham para cá porque vai ter muita novidade, muita informação e experiência relevante, porque vocês vão sair daqui muito felizes. Muito obrigada pela sua participação e eu desejo sucesso aí nessa empreitada de multiplicar conhecimento. Obrigado, Aline, para vocês também, muito sucesso. Muito obrigada. Pessoal, obrigada aí pela audiência, até a próxima.